Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos e glorificamos o seu nome nessa noite. E nós já temos louvado, temos orado, temos sentido a tua presença nesse lugar. E preparado está o nosso coração para receber a tua palavra. Fale e não te cale, Senhor. E que tudo aquilo que tu tem para falar aos nossos corações, tudo a sua filha venha a ser o instrumento para nós nessa noite. Nós oramos em um nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Como esta igreja está linda. Que bom rever vocês, que bom voltar a esta casa que amamos tanto e encontrá-los servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Pastor Ney chamou Eleomar, eu dei uma corrida, passei na frente dele, mas depois esperei, né? Parei e deixei ele passar. Fica a lição para as meninas, né? Às vezes a gente corre, passa um pouquinho à frente deles, mas aí é só parar, respirar e deixar eles assumirem o lugar. Eu quero honrar a Deus pela vida do pastor Ney Messias, pastor Andréia, esta família que tanto amamos, Natan, Adriel, que Deus continue sustentando esta casa pastoral, eles sendo bem-aventurados, felizes, abençoados, vocês também serão. Há no meu coração uma palavra para compartilhar com os irmãos esta noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis. É possível que você já tenha me ouvido ler esse texto. E inclusive falar sobre ele aqui mesmo. Apenas no prédio antigo. Mas eu quero olhar de novo esse texto com esta igreja. Livro do Gênesis, capítulo 26. Enquanto vocês estão localizando, eu anuncio de forma bem objetiva os meus livros. Hoje eu estou unicamente com o primeiro e com o até aqui último, o sétimo, mas que eu não pretendo que seja o último da vida, não. Eu não sou Aitofel, eu já trouxe aqui inúmeras vezes, e a gente conversa sobre perdão, lealdade, deslealdade, e essas coisas que estão tão perto da gente e que parecem que estão longe, até que a gente se dê conta. Perdão é coisa séria, perdão é questão de saúde espiritual. Eu ousaria dizer que é quase um caso de saúde pública também. Existem pessoas que acreditam de fato que estão doentes, quando na verdade elas só precisam perdoar. E o meu sétimo livro, este eu creio que ainda não trouxe aqui, o protagonista é você, grandes lições na casa de Marta. A mulher, ela estava fora da religião. Ela foi colocada na cozinha da religião. E isso de forma literal. Ela ficou responsável por bater o azeite para o sábado, assar os pães. Mas quando o assunto era festa religiosa, diziam assim: bom, se você quiser ir, você pode ir, mas se não quiser ir, não precisa ir. E com isso a mulher, ela foi se afastando dos atos religiosos. Até que Jesus nasce de uma mulher. E até que Jesus começa a pregar pelas ruas e ousa fazer uma colocação que nenhum rabino do tempo faria. Jesus está, por exemplo, em um lugar aberto pregando e ele diz: um homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Um pai tinha 2 filhos e um disse: pai, dá-me parte da herança. De repente Jesus percebe que no meio da multidão tem umas meninas com os olhos brilhando, olhando para ele. E ele ousa fazer referência aberta à pessoa da mulher em um tempo onde isso era tido como desrespeitoso e desonroso. Jesus levanta a voz e diz: e qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma? E ali ele começa a discorrer em uma parábola para ensinar as mulheres a partir do universo feminino. Esse livro eu falo especialmente sobre uma mulher chamada Maria, que recebeu Jesus em sua casa. Sua irmã Marta também recebeu. Mas Marta já estava condicionada à cozinha da religião e por isso foi para a cozinha.
Mas Maria percebeu que tinha um mestre em sua casa, um mestre que ousava falar a mulheres, e ela decidiu não perder esta oportunidade. Ela assume o protagonismo da sua própria história. O lugar mais alto que alguém pode chegar é aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Então, meus livros vão estar disponíveis, e também a Bíblia de toda mulher, onde eu sou uma das comentaristas ao lado de mais 100 meninas. Somos 101 mulheres falando aqui em 400 devocionais que vão enriquecer a sua vida e a leitura. E o interessante é que são mulheres diferentes, o que é ótimo para que você entenda que a Bíblia não é para uma mulher. A Bíblia é para todas as mulheres e para todos os homens também. Gênesis capítulo 26, quem encontrou, diga glória a Deus. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos. Como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te indicar. Levante uma das suas mãos. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Saca-me da tua aljava e acerta o teu alvo. Oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Você consegue misturar glória e aleluia enquanto você aplaude? Há um desafio. E o desafio é que havia fome na terra. Desde que Deus prometeu que daria aquela região da Palestina a Abraão, a fome passou a ser um fenômeno presente. De tempo em tempo, na narrativa bíblica, você vai perceber isso. Houve fome na terra. Não tem relação com a fome nos nossos dias, que é um problema social e humanitário. Para os dias bíblicos, a fome estava ligada à agricultura. Período em que a terra se recusava a produzir. E a terra da promessa, a terra que mana leite e mel, porque a promessa é leite e mel, vai viver um aspecto antagônico, contrário, diferente. Ao invés de manar leite e mel, ela vai atravessar fome. Fome nos dias de Abraão. Vem comigo. Fome nos dias de Isaque. Fome nos dias de Jacó, quando José governava no Egito. Fome nos dias dos juízes, quando Elimeleque saiu de Belém e foi peregrinar em Moabe. Fome nos dias de Moisés, quando houve a necessidade da intervenção divina para mandar maná e carne. Fome nos dias do profeta Eliseu.
Você precisa perceber que uma das ações do reino espiritual para enfraquecer a promessa é pintar um cenário antagônico, contrário ao que Deus já te prometeu. Se o que Deus tem lhe dito não tem combinado com o que você tem vivido, respira fundo, porque Deus nunca precisou de cenário. Deus nunca precisou de condições favoráveis para cumprir aquilo que Ele falou. A terra tem fome nos dias de Abraão, a terra tem fome no dia de Isaac, a terra tem fome nos dias de Jacó, a terra tem fome nos dias de José, mas Deus é maior que Abraão, maior que Isaac, maior do que Jacó, maior do que José, e se Ele prometeu que a terra vai manar leite e mel, vai manar. Foi Isaac a Gerar. Grite assim, foi. 1, 2, 3. Que a gente é assim mesmo. A gente não tem muita paciência para lidar com ambientes desfavoráveis. É por isso que algumas pessoas chegaram aqui pensando em sair de Guarulhos, sair de São Paulo, sair do Brasil, porque elas não conseguem suportar o tempo de espera. É por isso que chegaram pessoas hoje aqui pensando em precipitadamente sair de um emprego, desistir de um casamento, porque elas não conseguem suportar o tempo da espera. Quando Elimeleque e sua família saíram de Belém, saíram por causa da fome. Diga assim, Belém, casa do pão. Houve fome na casa? Aí as pessoas dizem, isso para mim não quer dizer nada. Casa do pão igual a padaria. Diga assim, casa do pão igual a padaria. Não responda, deixa que eu respondo, que gordinho entende de pão. Falta pão na padaria? Não responda, você sabe muito pouco de pão, quem sabe sou eu. Falta pão na padaria? Claro que falta. Então você não é um consumidor de pão que se preze. Porque se você for um consumidor de pão que se preze, você sabe que muitas vezes a gente chega na padaria e na hora que você chega, o pão acabou. E aí quem está ali atendendo diz, vai sair? Daqui a pouco. Tentação. Quando eu era criança, lá em Três Corações, Nova Iguaçu, eu chegava na padaria para comprar pão e uma balconista maravilhosa que, eu acho que trabalhou uns 40 anos naquela padaria, Selminha, ela dizia assim, acabou o pão. Mas vai sair daqui a 10 minutos, e tinha um relógio assim. Eu fitava o olho naquilo e eu só via assim. E eu pensava, está chegando. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista do seu ministério e não desista do seu casamento, porque eventualmente está faltando pão no lugar que deveria ter pão. Quando falta pão no lugar que deveria ter pão, eu não desisto do lugar. Eu miro o olhar no relógio, porque se Deus disse que Belém é casa de pão, Belém é casa de pão. O que eu tenho que fazer é segurar a minha ansiedade, aprender a suportar o contraditório. Tribulação passa, vento não dura a vida inteira. Aguenta firme, porque daqui a pouco você vai ver o que Deus vai fazer. Isaac foi. E quando ele foi, ele descobriu que lá também havia fome. Você precisa perceber que fugir dos lugares não é a saída. E quando ele chega em Gerar, ele descobre que é um caminho comum a todas as pessoas daquela região. E que caminho comum é esse? Descer ao Egito.
Eu vou dizer algo a você para que você leve para os próximos dias da sua vida. Caminho comum dificilmente promove expansão. Quem faz o que todo mundo faz, fala o que todo mundo fala e vai aos mesmos lugares que as outras pessoas vão, dificilmente viverá alguma coisa extraordinária. Se você tomar a rota comum da murmuração, a rota comum da desistência, a rota comum do divórcio, que parece ser o caminho mais fácil, a rota comum da falência, a rota comum da desistência, você vai ter resultados comuns. Mas se nesta noite você veio ver a sua vida e a sua família mudando da água para o vinho, a primeira coisa que eu quero liberar para você é: saia da rota comum e comece a andar na rota extraordinária de Deus. Você conhece alguém pelo nome? Só vale se for pelo nome. Grita o nome dessa pessoa e fala: fulano, Deus tem um caminho mais alto hoje. Deus tem um caminho mais alto hoje. Deus tem um caminho diferente hoje. Deus tem um caminho extraordinário hoje. Deus tem um caminho transcendental hoje. Quem anda na rota comum vive coisas comuns. Quem anda na rota de Deus vive o que é sobrenatural, transcendental. Aleluia! Morreu, faz o quê? Enterra. Sunamita não. Morreu, colocou no quarto do profeta. Resultado? Ressurreição. Não tem comida suficiente para fazer a distribuição, faz o quê? Cancela o banquete. Mas alguém pegou o cesto e trouxe 5 pães e alguns peixinhos. Uma multidão foi alimentada e 12 cestos foram levantados das sobras. Está diante de um mar, começa a ventar forte. O que você pensa? Tempestade. Israel está diante do mar. Ventou forte. Eles não deram passos para trás. Deram passos para frente. Enquanto o vento soprava, Deus retirou o mar de diante deles. E eles passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Se você continuar fazendo o óbvio, você vai viver o óbvio. Mas se você começar a dar passo de fé, você vai ver a fé te levar onde você não chegou ainda. Pessoal, indo embora para o Egito. Porque acreditavam que às margens do Nilo haveria condição de sobrevivência, o que é uma coisa lógica, sim. Mas aí Deus aparece para Isaac e diz: Isaac, não desças ao Egito, fica no lugar que eu te disser. Deus tem uma proposta para você. Vocês lembram que certa feita Isaac foi colocado no altar pelo próprio pai para ser oferecido a Deus em sacrifício? Lembram disso? Quem lembra, diga eu. Então ele não matou Isaac, ok? Mas ele ofereceu Isaac. Porque quando Isaac é posto no altar e amarrado no altar, para Deus Isaac está entregue. E para Abraão também. Porque no coração Abraão já havia sacrificado Isaac. Era muito comum matar a vítima fora do altar, trazê-la morta, colocar no altar e queimar. Abraão não mata o filho fora do altar, Abraão coloca o filho vivo no altar. Ele não quer dar chances a ele mesmo de desistir. Então quando Isaac é colocado vivo, naquele momento a entrega acontece. Tanto que quando Abraão levanta o cutelo para imolá-lo, ou melhor, toma o cutelo para imolá-lo, o Senhor diz a Abraão: não faça tal. Porque já estava feito. Deus sabia que Abraão era capaz de fazer isso. Então Isaac era uma oferta. Diga isso, Isaac era uma oferta. E se você olhar para o manual de ofertas da Bíblia,
Você vai perceber que toda oferta queimada no altar, entregue no altar, só tem valor dentro de uma área prescrita. Dentro da cultura judaica, você não pode ofertar ou queimar uma oferta onde você quiser. Esta oferta precisa estar no lugar certo para ela ser recebida. Para você não esquecer nunca mais, diga: Isaac e eu somos ofertas para Deus. Agora você diz: oferta não pode ficar em qualquer lugar. Diga: oferta tem uma área ideal para ficar. É por isso que todo mundo vai para o Egito para tentar viver lá. Mas Isaac é oferta. E oferta não pode ficar onde quer. Oferta tem que ficar no lugar delimitado por Deus. É por isso que tem gente que não entende sua vida. Você ainda está lá? Tô. Ainda mora lá? Moro. Continua mesmo ali? Sim. Não tem vontade de sair, não? Tenho. E por que não saiu ainda? Porque oferta não escolhe endereço. Oferta está presa no altar aonde ela foi oferecida. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Quem quiser ir para o Egito, que vá. Eu só posso ir aonde Deus permitir que eu vá. O pessoal foi. Mas o Senhor disse a ele: fica em Gerar. E o que ele fez, gente? Diga bem alto: ele ficou. 1, 2, 3. E quando ele ficou? Redobre sua atenção agora. Ele deveria ter começado imediatamente a trabalhar, a semear, a produzir. Ficar é obediência. Mas trabalhar e agir também é obediência. Não adianta ficar e ficar de braços cruzados. Ficar e não se envolver. Ficar e não lutar por aquilo que você acredita. Ficar e não lutar por aquilo que Deus já disse que vai fazer na sua casa, na sua família ou na sua vida profissional. Só que quando Isaac fica, Isaac é açoitado pelo espírito do medo. Existem pessoas que estão paralisadas. Elas não conseguem fazer nada de relevante porque elas estão sendo assoladas pelo espírito do medo. Não é prudência, é medo. Não é paciência, é medo. Não é precaução, é medo. Isaac já era casado com Rebeca há quanto tempo, gente? Mas de repente ele olhou para ela e disse: Rebeca, você é muito bonita. Ela deve ter pensado: ele acordou inspirado hoje. Mas o pior estava por vir. Você é muito bonita. E eu tenho medo que os homens dessa cidade tirem a minha vida por sua causa. Qual o nome disso, gente? Espírito de medo. Então, se alguém perguntar, você diz que é minha irmã. E Isaac não semeou uma semente nesse tempo. Posso dizer por quê? Estão preparados? Olhem para mim. Quem está ocupado escondendo um segredo não tem ousadia para semear. Enquanto você for escravo de uma mentira, você não estará livre para viver a expansão que Deus tem para você.
Enquanto você precisar inventar uma desculpa após a outra para sair de situações embaraçosas por causa de pecados não confessados, conversas que não foram tidas, verdades que não foram ditas, perguntas que não foram feitas, você fica amarrado no lugar da expansão. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: eu vou te livrar da mentira, eu vou tirar você da mão do teu opressor, e você vai ser livre para viver o que você nunca viveu até aqui. Esconder uma infidelidade conjugal por 10 anos, 15 anos, dá muito trabalho. Manter uma aparência daquilo que não se é por muito tempo, para não confessar a verdade do que dói a alma, do que é difícil administrar na família, é muito complicado. E o tempo que Isaac manteve essa mentira, ele não conseguiu lançar uma semente na terra. Existem coisas que estão paradas na sua vida, não é porque Deus parou. Existem coisas que estão paradas na sua vida, não é porque o tempo não está propício para o avanço. Existem coisas que estão paradas na sua vida porque você está ocupado fazendo a manutenção do que Deus quer que você abandone. Mas Deus é bom. Diga bem alto: meu Deus é bom. Quando a gente não sabe como fazer, Deus dá um jeito para a gente, né? Você tem que entender que quando algumas coisas sobre você vêm à tona, quando algumas coisas na sua família aparecem, quando algumas situações elas vêm para a mesa da família, não é porque Deus quer desonrar você, envergonhar você, destruir você, é porque Deus está quebrando o último elo que você tem com o teu opressor. A mentira é um elo que nos prende ao inferno, a mentira é um elo que nos prende aos demônios. O pai da mentira é o diabo. Nessa noite Deus está dizendo: eu vou quebrar esse elo. Você é meu, você nunca foi dele, e eu não vou deixar você na mão dele. Vamos ver o que vai dar. Ah, mas se souberem, Helena, Raquel, o que eu vou fazer? Vamos ver. Pior não vai estar. Pior do que se sentir oprimido, ameaçado, sem poder dar um passo. Você fez isso, você fez aquilo, você falou isso, você falou aquilo. Um dia Isaac se distrai e está brincando com Rebeca. Eu acredito que a palavra bíblica esteja falando de um namoro. Eles estavam namorando. E alguém vê. E quando alguém vê, a Bíblia diz que os filisteus, ou o rei dos filisteus, ele está olhando da janela quando ele vê Isaac acariciando a Rebeca, em outras versões brincando com Rebeca. E ele chama Isaac e diz: é evidente que ela é sua esposa, porque você disse que ela era sua irmã. Que é isso que você nos fez? Facilmente alguém poderia ter abusado da tua mulher e ter atraído sobre nós um grande delito. E ele deu uma ordem: ninguém toque nessa mulher. Você está com a Bíblia aberta? Se você não tiver, não tem problema, que os irmãos estão colocando para a gente aqui. Eu não sei o que Isaac disse, eu não sei o que Isaac perguntou, eu não sei o que eles perguntaram a Isaac, mas eu sei que quando aquela mentira foi quebrada, as ataduras que tinham na mão de Isaac partiram naquele mesmo dia. Me ajude a entregar esta palavra. Diga para alguém: 2022 é o ano da tua expansão. Eu vou repetir: 2022 é o ano da tua expansão. Satanás pensou que ia manter a tua mão atada, o teu pé atado, a tua boca atada. Não pode falar, você fez isso. Não pode semear, você fez aquilo. Não pode
de andar, porque naquele dia, Satanás, tu estás perdendo a força nesta noite, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você chegou a nascer para Deus com a mão atada, com o pé atado, com a boca atada, mas você vai sair daqui com a mão livre, com os pés livres e com a boca aberta. Aponte para alguém que você conhece o nome, grita o nome dessa pessoa e diga: fulano, você está livre para semear. Aleluia! Oh, glória! Ouça, 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 ouça o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz assim, no versículo de número 11, e Abimeleque advertiu, 11, e no 12, Isaque semeou naquela terra, naquele ano, colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoava. Já tem gente levantando a mão para receber. Mentira, tu não me domina. Medo, tu não me domina. Mentira, tu não me domina. Medo, tu não me domina. Medo vencido, mentira vencida, poder recebido, e semeou naquela terra. Você vai parar de fazer manutenção de crise, manutenção de pecado, manutenção de segredo, manutenção de mentira, e vai passar a usar energia na semeadura. Energia na semeadura. E semeou Isaque. Se você estiver anotando, anote isso. A verdade traz liberdade de ação. Eu vou repetir. A verdade traz liberdade de ação. Existem coisas que a gente nunca vai conseguir fazer enquanto a verdade não chegar. Semeou naquela terra e colheu quando? Quando? Não, quando? Eu vou repetir, semeou naquela e colheu quando? Eu sei que você está ligado no que os economistas estão dizendo. 2030, 2031, 2032. Não. Eu não sou economista, eu só trabalho com a Bíblia. Meu negócio contigo aqui é outro. Eu vim dizer que em 2022, num tempo onde as pessoas dizem é improvável, você vai semear nessa terra e vai colher nesse ano. Eu vou repetir, vai semear nessa terra e vai colher nesse ano. Eu vou dizer a terceira vez, vai semear nessa terra e vai colher nesse ano. Eu vou dizer a quarta vez, você não vai desistir da sua casa, você não vai desistir da sua família, você não vai desistir do lugar que Deus colocou você, porque oferta queimada não vive aonde quer, oferta queimada vive aonde Deus quer. Então, se é no Brasil que Deus quer, se é em São Paulo que Deus quer, eu vou semear nessa terra e eu vou colher. Diga assim, suficiente para abastecer 100 mercados. Não precisa pegar a calculadora. O cêntuplo, ou 100 por 1, na linguagem bíblica, fala de abastança, de abundância. Não é uma conta,
Bíblia não é uma ciência exata, ok? A gente não trabalha com números nesse sentido de 10 mais 10 igual a 20. Quando o pastor libera uma palavra, ó, você acabou de ofertar e Deus vai fazer algo na sua vida 100 vezes mais. Quem já ouviu isso? Aí quando você faz a conta, você fica chateado. Você fala, mas não dá não. 100 vezes mais. 100 vezes mais não supri o que eu estou precisando. Só que 100 vezes mais não é uma questão de matemática. 100 vezes mais é abundância plena. A expansão não é a bênção, mas a bênção trará a expansão. Eu vou repetir. A expansão não é a bênção, mas a bênção trará a expansão. A Bíblia diz que Isaac prosperou porque o Senhor o abençoava. Isaac vendeu o que ele colheu. Sim ou não? Claro, gente. Claro. O indivíduo que vai colher 100 vezes mais do que semeou, e isso indica que no mínimo ele pode encher 100 mercados, falando de abundância. O que ele vai viver, eu quero que você redobre sua atenção agora, vai alterar a realidade da cidade de Gerar. Ok? Porque quando uma pessoa prospera numa cidade nesse nível, altera a realidade da cidade. Quantas pessoas estão aqui esta noite que moram aqui nessa cidade? Aqui. Vocês têm noção do que vocês vão fazer com essa cidade? Se as pessoas tivessem ideia do que Deus está fazendo aqui e do que vai acontecer nessa cidade por causa do que Deus está fazendo aqui, já teria gente comprando terreno e empreendimento nessa cidade. Porque quando uma pessoa prospera numa cidade, ela faz essa cidade prosperar. Aleluia. Então Isaac vai alterar a realidade de Gerar. E aí eu quero entregar uma palavra para esta igreja. Uma expansão legítima. Legítima, eu disse o quê? Nem sempre nos tirará de um lugar, mas dilatará esse lugar junto com a gente. Sabe aquele bairro nobre? Daquela cidade nobre? Eu não vou dizer o nome daqui, de lá, que eu posso acabar tirando para o lugar errado. Nós não vamos todos morar lá não, gente. Ok? Existem lugares que vão ser dilatados pelo que Deus vai fazer na sua vida. E ainda que no seu setor de trabalho, ou setor empresarial, ou o ministério onde você serve, você se sinta em um lugar reduzido, eu quero lhe dizer que quando a gente cresce, tudo cresce junto com a gente. E você pode se preparar, porque as paredes não vão segurar o que Deus vai fazer na sua vida nesse novo tempo. Enriqueceu-se, prosperou, ficou riquíssimo. Atente para o texto. Isaac não se engrandeceu e nem se enriqueceu. O que está acontecendo com Isaac é uma ação externa. Isaac está sendo alvo do favor de Deus. Você não precisa anunciar a sua expansão. Você precisa viver a sua expansão. Mas uma coisa é imprescindível. Quem está comigo, diga aleluia. Se robusteça emocionalmente para sobreviver à hostilidade. Deixa eu tentar alcançar a todos. Se robusteça emocionalmente para sobreviver
as oposições que você sofrerá nesse novo tempo. Eu já disse a vocês que porque Isaac cresceu, a cidade de Gerar também está crescendo. E era, obviamente, para que todos ficassem felizes. Se eu entender que o que Deus está fazendo na sua vida também acaba por mudar a minha vida. Posso dividir um segredo com vocês? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 1, diz que no 6º mês, o anjo foi enviado à casa de Maria. 6º mês do quê? Do calendário judaico? Não. 6º mês do nosso calendário? Não. 6º mês da gestação de Isabel. E o que tem Isabel com Maria? O mesmo que eu tenho com você. Existem coisas que Deus está fazendo na minha vida que estão ligadas ao que Ele está fazendo na sua vida. E se a gente entender que existem coisas na nossa vida que só acontecem quando acontecer na vida de alguém, a gente vai começar a aplaudir o que Deus está fazendo na vida do outro. Só que eles não têm essa maturidade. E o texto bíblico vai dizer assim: de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e inúmeros servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Eu gostaria que você dissesse essa palavrinha final, dele. Ok? Sentir grande inveja. Eles não invejavam os bens de Isaac. Eles invejavam Isaac. É por isso que tem dias que você não entende nada sobre você. Você olha para você e olha para quem sente inveja de você e não faz questão nenhuma de esconder. Denuncia com as atitudes. Você diz: uai, tem alguma coisa errada nisso. Ele tem mais do que eu. Mas ele não está invejando o que você tem. Porque o que você tem, ele pode ter. Ele está invejando quem você é. Porque o que você é, ele não pode ser. Por isso que quando Isaac prospera, eles não suportam isso, eles passam a ter inveja de Isaac. Todos estão ganhando, mas a honra é de Isaac. E existem pessoas que não conseguem suportar quando Deus honra alguém. E como eu não estou pregando para quem não veio, eu estou pregando para mim e para você. A gente precisa aprender a celebrar quando Deus honra alguém. Eles foram até os poços que Abraão havia cavado. Redobre sua atenção agora. Eu disse Abraão e não Isaac. Abraão. Eles foram até os poços que Abraão, pai de Isaac, havia cavado. Encheram esses poços de terra. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe que eles nunca fizeram isso com Abraão. Mas fizeram com Isaac. Algumas pessoas que toleraram os nossos pais ou os nossos antigos líderes não nos toleram. Por quê? Porque a ideia de uma nova geração carregando algo tão grande parece a eles inadmissível. Tem gente que ama os nossos pais, mas não tolera o tamanho do que nós carregamos. Nunca entulharam os poços de Abraão. Mas quando Abraão morre, eles entulham os poços de Abraão para prejudicar Isaac. Mas eu tenho uma palavra para esta igreja. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos para receber. Prepare-se para se tornar intolerável, mas simplesmente continuar. Respire fundo e declare uma palavra no mundo do Espírito nessa noite de quarta-feira. Diga bem alto: eu vou continuar. Não podemos ser reféns de aplausos, reféns de aceitação, reféns de simpatia. Existem momentos que tudo que você terá é um poço entulhado, mas além do poço entulhado você tem uma promessa: eu te abençoarei e te multiplicarei.
Eles olham para Isaac e dizem: sai daqui, nós não queremos mais você aqui. Mas por que vocês não querem mais que eu fique aqui? Porque você se tornou muito mais poderoso do que nós. Isaac vai experimentar isolamento forçado. Seu momento de exaltação se torna também um momento de repulsão, porque Isaac é expulso de Gerar. Eu gostaria de dizer para vocês que algumas vezes, alguns lugares funcionam como um ventre materno. Nos mantém guardados e aquecidos por um tempo. Mas para de fato a gente nascer, teremos que ser expulsos do lugar de comodidade e segurança. Um dia você vai agradecer por essa porta fechada. Um dia você vai agradecer por essa porta na cara. Um dia você vai agradecer por esse vento contrário. Um dia você vai perceber que se você não tivesse encontrado uma recusa, você estaria estagnado no mesmo lugar. Mas a porta que se fecha em algum lugar é para Deus te levar a um novo lugar que Ele já tem preparado para você. Perceba, você só está aqui nessa quarta-feira porque alguém um dia fechou uma porta lá atrás para você. Naquele dia você chorou, mas Deus não chorou, porque Deus não é emocional. Naquele dia você chorou e disse: eu vou morrer, mas Deus não se constrangiu. Deus já estava vendo essa quarta-feira na rota da tua vida. Você não entendeu, mas Deus está no controle. Quando Isaac sai forçado, ele vai para o vale de Gerar. Diga bem alto: vale de Gerar. Ele chama seus servos, eles começam a trabalhar, a fazer outros poços. E eles vão cavar 3 novos poços. E quando cavavam o poço e a água vinha, os homens daquela região brigavam e diziam: o poço é nosso. Na língua que eles estão falando, a expressão corresponde a dizer assim: olha, você fez o buraco, mas a água é nossa. Aqueles que não são donos do que é material, algumas vezes se dizem dono do que é divino. Isso é meu. E então, por causa da contenda, chamaram aquele poço de Ezeque, ou Ezeque, que quer dizer discussão. Se você estiver com a Bíblia aberta e quiser sublinhar essa palavra, faça isso. Porque foi muito difícil para Isaac lidar com essa questão, os seus servos fazerem um poço e alguém vir e tomar o poço e brigar pelo poço, e o nome disso foi Ezeque, discussão. Agora eu quero dizer algo a vocês. Se você procurar em toda a Escritura, você nunca mais vai ver essa palavra escrita. Esse termo para confusão, nesse vocábulo Ezeque, nunca mais aparece em nenhum lugar da Escritura. E sobre isso, eu libero uma palavra a vocês. Pode estar doendo hoje, mas algumas coisas, uma vez superadas e vencidas, nunca mais reaparecerão na sua história.
Eu vou repetir mais uma vez o que eu acabei de dizer. Pode estar doendo hoje, mas algumas coisas superadas e vencidas nunca mais aparecerão na sua história. Deus está retirando do dicionário da tua existência palavras que nunca mais rotularão você, nem marcarão a tua família. O dicionário brasileiro tem acréscimo de palavras na língua portuguesa, mas raramente uma palavra sai do dicionário. Mas o Deus da vida está dizendo esta noite: eu coloco palavras, mas eu também as faço desaparecer. E quanto à dor desse dia, respira fundo e levanta a cabeça, porque existem coisas na vida que a gente vai vencer uma vez e nunca mais se levantarão. Helena, o que você falou está muito bonito, mas eu nunca vi Deus fazer isso na Bíblia. Então você pulou o livro do Gênesis direto para o livro de Levítico e não leu o Êxodo, quando o Senhor através de Moisés diz ao povo: os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Tem coisa que Deus arranca da história da gente e Ele coloca uma placa: nunca mais. Primeiro poço, brigaram. Segundo poço, brigaram. Terceiro poço, desistiram. Todos cansam. Alguns demoram um pouco mais, mas cansam também. Agora, Ezequiel ficou para trás, Sitna ficou para trás, chegou a vez do Reobote. Chegou a nossa vez e Deus nos alargará nessa terra. E Isaac sai dali e vai para Berseba. E é em Berseba que Isaac vai levantar a bandeira do Deus de Abraão. E é em Berseba que na mesma noite o Senhor aparece a ele e diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, estou contigo, eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade em consideração a meu servo Abraão. Coloque para mim o versículo 25, porque eu gostaria que os irmãos percebessem que existem coisas na nossa vida que nos ensinam e elas são pedagógicas. Ali construiu um altar. Em um único versículo vai aparecer os 3 elementos principais para a sobrevivência patriarcal: altar, tenda e poço. E exatamente na ordem que deve ser para nós, como para os patriarcas. Primeiro o altar, depois a tenda e por último, poço. Vida com Deus, vida em família, trabalho pela família. Quando Abraão estava, ou melhor, Isaac estava em Gerar, ele esqueceu que não adianta ter poço sem ter altar. Outros sim. O altar legitima o poço. Podem destruir o poço de quem não tem um altar, mas não podem tocar no poço nem na
tenda de quem honrou a Deus com o altar primeiro. Helena, crentes fiéis não ficam desempregados. E quando eu disse isso, eu não disse sobre método, eu disse sobre sobrevivência. Você tem um poço e esse poço dará água. Qual tipo de mecanismo você usará para isso? Pode ser diversificado de acordo com os tempos da vida. Mas uma coisa eu sei e canto esta noite. É um salmo para a gente não esquecer. Porque se o salmista cantou, eu também posso cantar. Fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Podem tirar tua corda, podem tirar tua caçamba, podem levar a bomba do poço, só não podem secar a água, porque quem coloca água nesse poço levante sua voz e diga altar. Agora diga bem alto, tenda. Agora diga poço. Isaac entende. E eu concluo. Por que a gente sofre? Porque Deus não resolve tudo, tira todo o sofrimento da gente. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Algumas dores chegam para reorganizarem a nossa lista de prioridades. Sabe aquele desapontamento que você sofreu com alguém? Para organizar a sua lista. Há quanto tempo você não dava à sua família o valor que sua família deveria ter? Altar, tenda e poço. Diga bem alto, ampliação combina com reconciliação. Eu não conheço nenhum próspero amargo. Eu conheço ricos amargos, prósperos não. Ampliação combina com reconciliação. Mas conheço pobres amargos também. Ampliação combina com reconciliação. Ele agora está em Berseba. E de Gerar foram ter com ele Abimeleque, Alzate e Ficol. Ficol, se a gente dividir esse nome em duas partes, o Fi é boca e o Racol é de todos. Ficol é aquele que fala por todos. Não precisam vir todos. Nem todos vão vir e ver o que Deus está fazendo. Deus trará aquele que fala por todos. Quando Isaac levantou os olhos e viu chegando, disse: vieram fazer o que aqui? Se vocês me odeiam, se prepare para acolher pessoas que você pensou que já estariam fora da história da sua vida. Vai ter gente voltando. Ainda bem que você tem altar. Eles olham para Isaac e dizem: viemos fazer uma aliança com você, porque agora nós reconhecemos que você é um bendito do Senhor. Vai ter gente voltando e dizendo: eu agora reconheço que você é um bendito do Senhor. Lamanchou decai cante plovas. Fique de pé. Último versículo.
Então, Isaac deu um banquete. E eles comeram e comeram, beberam e foram embora. Coloca o 32 para mim, por gentileza. Porque eu quero ler o 32 com toda esta linda igreja. Vamos juntos, 1, 2, 3. Ora. Quando, gente? Quando? Qual dia? O dia que Isaac serviu comida e bebida para quem o havia expulsado da terra. Eu quero repetir esse versículo com esta igreja de novo. Vamos lá, 1, 2, 3. Ora. Levante sua mão porque eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Depois do perdão e da reconciliação, as boas notícias vão começar a chegar na tua casa e na tua família. Alguém está pensando que você é bobo por amar, bobo por perdoar, bobo por receber, bobo por acolher. Mas depois do banquete, alguém vai chegar correndo dizendo: sabe aquele poço? Deu água! Eu quero orar com você. Pai, eu te louvo pela tua presença aqui. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel. Fiel, 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 fiel. Eu te agradeço porque tu és o Deus de Isaac. Tu és o Deus da igreja. Eu quero te glorificar porque em Cristo há reconciliação à mesa. E há também água. Porque a tua palavra diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Pai, marca esta noite com a chegada de um novo tempo para este povo. Nós oramos crendo em o nome de Jesus. Amém e amém.